Botafogo, ele consegue a classificação dele e, se ela acontecer, será em segundo no grupo. Né? O saldo dele em relação ao Atlético é de 5. É de 5. É de 5 gols de diferença. O que a próxima rodada vai provar, porque aí tem o Botafogo contra o PSG e o Atlético de Madrid vai pegar esse Seattle Sounders. Vamos ver o que vai acontecer nesses confrontos, né? Quem perde saldo daqui, quem ganha dali, como é que vai ficar essa diferença. E aí chegar para o empate. Só que se ele chega na condição do empate, ele consegue esse empate, se classifica provavelmente em segundo, ele cruza com outro grupo, onde você tem o Palmeiras e o Porto. Aí você vai falar, poxa, mas se o Botafogo jogar contra Palmeiras ou Porto, o que ele jogou hoje, ele não ganha nenhum dos dois. Ok, mas a gente sabe que os jogos são diferentes, aí já vão ser 3 jogos, é outra história, e tá aí um confronto brasileiro, por exemplo, é uma outra pegada e tal. Então eu acho que se ele consegue esse feito, o Botafogo tem chances reais de chegar às quartas. Tô falando alguma loucura aqui? Não. Ele tem chance, porque aí ele pega o Botafogo, ele pega o Palmeiras ou o Porto. O que a gente viu do Porto hoje, um Botafogo fazendo um bom jogo contra o Porto, pode avançar. Ele pode avançar. Pode. E contra o Palmeiras também, né? Confronto brasileiro ali. Então, o Botafogo tem ao mesmo tempo, olhando uma possibilidade de, quem sabe, chegar a umas quartas, que seria um grande feito. A gente sabe, brasileiro chegando às quartas é um grande feito. Mas, ao mesmo tempo, Breler, olhando o desempenho de hoje, ficando com a pulga atrás da orelha e sem saber se ele realmente vai sequer chegar às oitavas. Breler, esse é um... o Atlético de Madrid enfrenta o time norte-americano na quinta-feira, às 19 horas. E o Botafogo, às 22, tem o PSG. Ou seja, o Botafogo já entra sabendo esse é um ponto importante. Sabendo o tamanho da parada. Então, esse... Olha aí que eu te interrompi. Não, e esse é o momento de ser realista, pragmático. Se o Renato Paiva resolve, não, eu vou me redimir do jogo de estreia, eu vou colocar o time para frente, é uma postura que não condiz com o que vai encontrar do outro lado. Então, no jogo contra o PSG, faz muito mais sentido voltar com o Cuiabano para o lado esquerdo, ter uma defesa mais recomposta. E o Cuiabano ali pelo lado esquerdo, jogando com o Alex Telles, resolve muita coisa, equilibra o time. Então isso daí já conserta muito do que ele tentou fazer no segundo tempo e não conseguiu contra o Seattle. E ser consciente, na minha visão, o Botafogo tem a missão mais difícil contra europeus, de brasileiros, desde o Santos contra o Barcelona. Porque se a gente... O Fluminense pegou o Manchester City, também do Guardiola. Essa foi uma pedreira um time danada, complicado. Né? Mas, para mim, o Santos ali era o Barcelona do Messi, era um time que não... O melhor Barcelona de todos os tempos. Guardiola considera aquela atuação a melhor atuação da equipe dele na passagem pelo Barcelona. A melhor temporada da história você tem razão, do Barcelona. Então, ali era realmente uma missão complicada que o Santos até delirou, porque tinha o Neymar, tinha Ganso ali, a história de vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Então, nesse momento, é pé no chão total e é lógico que todo atleta profissional vai entrar em campo com a ambição de ganhar o jogo, de fazer o melhor possível, mas nesse caso, uma derrota por placar mínimo deve ser comemorada como uma vitória, porque até olhando para o outro lado, ainda mais se o Atlético de Madrid não tirar essa diferença de saldo, o Botafogo precisa ir para a última rodada para jogar pelo empate. E pensando dessa forma, só assim um time brasileiro pode ir longe no Mundial, porque há uma diferença. E olha o PSG do Luiz Henrique. Além de ser um grande time, além de jogar muita bola, e eu nem comparo com aquele Barcelona do Messi, mas ele vem num embalo que nenhum time que jogava o Mundial no outro formato tinha, que acabou de ser campeão da Champions, acabou de meter 5 na Inter de Milão e novamente faz 4-0, como o Calçade falou, uma das melhores defesas do mundo, a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol dessa temporada, e não tomou conhecimento. Se o Botafogo for de peito aberto ou ali... Esquece isso, é suicídio. Querer negociar, vamos tentar fazer um golzinho na bola parada, é pensar realmente no melhor que pode fazer de forma reativa, com defesa bem postada e num jogo de contexto bem diferente do que foi essa estreia com o Seattle Sounders. Eu acho que não aguenta. Primeiro que você pega o PSG, você está olhar para o adversário, né? Um time que faz uma saída de bola muito boa. Mas você acha que não aguenta, não aguenta o PSG, segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, empate vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Mas é o seguinte, primeiro que ele tem que marcar a saída de bola do PSG, assim, magistral marcação. Né? E o PSG é um time preparado
para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é o jogo praticado pelo Luiz Henrique. Que o Botafogo não tem essa capacidade. Não tem. Hoje não. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e agora a conta vai chegar o recibão. O recibão de achar que o ano começa em março, em abril, chegou no Mundial de Clubes. Se tivesse começado lá atrás, talvez a gente estivesse discutindo outra coisa, talvez. Mas assim, o que é o PSG? O PSG do Luiz Henrique só joga o que joga porque tem um padrão coletivo absurdo. Com Messi, Mbappé e Neymar, jamais jogaria o que joga. Por quê? Porque ele é um time que todos correm e marcam. O Vitinha é uma sacanagem que joga o Vitinha. Eu vejo o Vitinha jogar, eu lembro assim no time no Barcelona do Guardiola, o Xavi. Porque o Xavi estava em todos os lugares e sempre era opção de passe. O Vitinha ainda tem uma mobilidade provavelmente ainda maior que o Xavi, e o Vitinha faz saída, ele triangula na esquerda, na direita, ele tem um movimento dentro do campo que é impossível deter o cara. Então, o PSG é construído em cima desses movimentos, desta ideia de mobilidade levada às últimas consequências, que é o jogo de posição que o Guardiola pratica. O Luiz Henrique conseguiu ganhar uma Champions praticando esse jogo, que é você sai, se o adversário vem te marcar, você comemora, porque aí você começa a levar o teu adversário para as zonas do campo que te interessam e vai minando as forças do adversário. Eles fizeram isso recentemente contra a Inter de Milão e fizeram isso também contra o Atlético de Madrid. Então, não vejo o Botafogo preparado para encarar esse tipo de jogo, que é riquíssimo, mas um negócio assim espetacular. Teria que ter um dia de um apagão geral no PSG, entrar com os reservas, tal, mas não vai acontecer. Então, eu acho muito difícil. O PSG, a gente vê até pela vibração do jogador, a gente vai olhar o Luiz Henrique e tal, o PSG está afinzaço de ganhar esse Mundial. O PSG, até a gente estava falando no linha ali do pós-Palmeiras, Prats, que o PSG, ele entrou na competição muito focado, muito determinado, e acho que o intervalo do jogo mostrou isso. 2-0, calor, cansaço, desgaste. Jogo meio-dia, né? Temporada, jogo meio-dia, 2-0. Vamos dar uma seguradinha na emoção aqui. Vamos, quem sabe, mudar umas peças. O calor faz toda a diferença. E não mexeu. O time continuou o mesmo no segundo. Claro, depois teve as alterações durante o segundo tempo, mas já não mudou no intervalo. Então ele continuou com os mesmos jogadores e tal, e acabou fazendo o que fez, né? Então, assim, o PSG, além do futebol que pratica, que é o melhor da Europa no momento, talvez é o melhor do mundo, vamos ver, é um time que está com vontade, está a fim de ganhar Imagina esse título. Imagina o seguinte, o projeto do PSG, que é do Estado, de um Estado, do Catar, foi um projeto que derrapou até a conquista da Liga dos Campeões. Eles derraparam de todas as maneiras possíveis, fazendo contratações absurdas, gastando dinheiro assim que jorra. Pode gastar, né, Calçado? Que é uma exceção da exceção. Na coletiva. Eu tenho um patrocínio para você nesse botão aqui. Isso. Vou te dar 100 milhões de euros nesse botão por mês, tá legal? Assim, eles podem fazer. E eles fazem. E a UEFA tá nem aí, né? Se eles tivessem o fair play da Espanha, estavam ferrados. Mas eles não têm. Então, envolve uma série de coisas. Envolve governo, envolve uma série de interesses. Então, o PSG, para o Catar, imagina a importância de ganhar este Mundial também. É de comprovar tudo aquilo que foi feito até agora a um custo de bilhões de euros. Que chegou da forma, eu diria, por um lado mais simples possível. Sim. Sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé. E por outro, com o jogo mais sofisticado que ele poderia encontrar, que é lindo de ver. Se você olha para o jogo, você começa a olhar, quando a imagem abre, começa a olhar para o resto. Fica só olhando para a bola. Cara, o movimento, eles têm dos lados do campo, caras que têm uma capacidade de enfrentamento individual no espaço curto, que é absurdo. Então, eles chegam na linha de fundo a hora que eles querem e cruzam para trás. Se é para esticar o jogo, eles esticam. É uma riqueza de jogo. É uma riqueza, cara, que é muito difícil. Então, o torcedor do Botafogo tem que ir um pouco preparado para isso. Porque, às vezes, nossa missão aqui, todo dia, é acompanhar esses times. Sim.
Será que todo mundo acompanha? Ninguém, não é todo mundo que acompanha. Sim, então tem muita gente que acha que dá para ir, e dá para encarar. Dá para encarar. Mas sabe que isso é um desafio, Não é né? isso. Porque é uma linha tênue essa daí. É você ser realista em relação à diferença que existe de trabalho, de time, de jogadores, enfim. Que é algo que não dá para comparar, não é o mesmo mundo. E, ao mesmo tempo, você não passar, às vezes, um recado para quem trabalha com você, para o elenco que está com você, que é o seguinte, olha, se perder de 3 tá bom, se perder de 4 é aceitável. Isso eu acho que é uma linha tênue. Isso aqui é para fora do vestiário, lá dentro. Então, e isso é uma linha tênue. Porque, é claro, você tem de acreditar no que você está fazendo, você tem de passar essa mensagem para os jogadores, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ser realista. Que, olha, isso aqui que a gente vai tentar fazer é muito complicado. O que a gente vai ter de fazer hoje, o que a gente não fez até agora no ano, é marcar de maneira diferente, é defender com mais gente. A saída de bola é difícil contra o PSG, eles sufocam a saída de bola. Nosso time está preparado para sair dessa pressão que eles fazem. Você acha que tá? Acho difícil, William. É difícil. Eu confio muito naquela coisa meio imponderável. Olha, pode ser naquele dia, um dia do PSG não tão inspirado. Botafogo tem uma atuação que poucas vezes teve no ano e com o Paiva. Né? Então, tem uma assim, atuação que não teve no ano ainda. Eu acho que na Libertadores o time conseguiu até algumas viradas e vitórias difíceis. Um cenário que era o Nilton Santos, era outro nível de adversário, mas era ali quase que um jogo eliminatório. Botafogo ficou na porta de cair na Libertadores e avançou. Ganhou da Universidade de Chile com um a menos. Universidade de Chile com a menos um tempão. Tomou empate do Estudiantes, conseguiu voltar a fazer o terceiro gol depois contra o Estudiantes. Agora, o que vai viver na quinta-feira é diferente, né? Por exemplo, com a escalação de hoje, eu acho suicídio. Enfrentar o PSG. Queria analisar essa escalação. Arthur, mesmo. Savarino, Mastriani e Igor Jesus. Tem 4. E aí você, imagina assim, Marlon Freitas e Gregório, para segurar o meio de campo do PSG, que primeiro que já são 3 jogadores. Sim. E com uma movimentação magnífica. Movimentação, o Dembélé está contundido, talvez não jogue essa partida ainda, mas o Luiz Henrique tem um apoio frenético pelos lados. Tem o Hakimi, que é um baita de um lateral, né? Os jogadores vêm por dentro, o Hakimi assume a amplitude. É um time que joga... a gente falava em jogo de posição, às vezes, lá atrás, né? Você via aqueles papos, isso daí engessa o jogador. Gente, olha o Vitinha, se está engessado. Se o Vitinha tem algum gesso no Vitinha. Ou que vai na esquerda, do lado esquerdo. Ele está totalmente assim, o cara. O que tem é o seguinte, eu tenho espaços do campo com funções e missões específicas que precisam ser desempenhadas em espaços ocupados. O jogador que está ali veio por dentro, alguém pega e assume. O companheiro do lado pode assumir. Se eu preciso ter amplitude, abertura, alargar o adversário, esse é um princípio básico de jogo de posição. Nem todo time que tem amplitude é jogo de posição, mas todo jogo de posição geralmente tem amplitude. Então, se o lateral veio por dentro, tá bom, o ponta vai estar aberto. Você não vai ter espaço vazio que não está preenchido. Então, esse movimento super coordenado e assimilado pela equipe. Então, cara, se você coloca 2 volantes para pegar tudo isso, você está ferrado. E os caras de beirada, o Arthur vai voltar para marcar? Você vai fazer a pressão de que forma no adversário? Então, assim, eu acho que o Paiva tem uma missão tática bem complicada e bem diferente do que a gente viu até agora. Mas tem alguns caminhos, mas todos partem dessa pegada da resistência. Porque qual é o erro de muito time brasileiro que chega nesse momento, está ali na euforia do torcedor, vai enfrentar um europeu? É de, não, aqui é Brasil, vamos jogar para frente, vamos competir. E nesses momentos, reconhecer a limitação, reconhecer que é mais frágil, pode ser um grande trunfo, porque quando o Santos vai enfrentar o Barcelona do Guardiola e se expõe, vira presa fácil. O Fluminense, mesmo ali sendo um princípio de jogo do Diniz naquela época, também se expôs na saída de bola. Foi até fácil para o Manchester City roubar a bola lá na frente. O Corinthians, que é o último que ganhou de um europeu, por que foi tão bem? Porque mesmo contra um Chelsea ali com problemas na época, falou, olha, a gente só vai ganhar
se tiver uma defesa muito bem postada, linhas próximas e jogando como dá, com bola na área, com bola longa, com contra-ataque e assim O funciona. Grêmio contra o Real Madrid teve essa postura também. Entendeu que acabou perdendo com um gol de falta do Cristiano Ronaldo, inclusive, mas foi resistindo. tomou pressão. E todo mundo sabia que ia ser assim. E era Vamos Mesmo o reconhecer. Inter era o Grêmio. contra o Barcelona, o Inter também. Mesmo o Inter contra o Barcelona, quando conquista o título também. E era o Grêmio do Renato, que gosta de jogar com posse de bola. Sim, mas entendeu ali o que tinha que fazer. Então, para enfrentar o PSG, o Botafogo vai ter necessariamente de se transformar num time reativo. E aí tem caminhos para isso. Primeiro, a volta do Cuiabano para o Acho time. que esse é o nome certo. Eu também acho É que vai jogar. natural para equilibrar. O Arthur, por mais que não seja um jogador de recomposição, ele tem capacidade de desarme. Tanto é que no primeiro tempo, e aí uma coisa boa que o Botafogo fez hoje, uma das poucas, desarmes no primeiro tempo. Foram 20 no primeiro tempo, 4 do Arthur, 4 do Gregory, que é quem mais rouba a bola no time, e 4 do Marlon Freitas. Então esses 3 caras vão ser fundamentais na principal missão do Botafogo, que é desarmar o PSG e desarmar do meio para trás. Se Talvez tentar... Savarino e Igor Jesus. Um pouquinho Savarino e Igor ser. Jesus. E o Igor... E o Arthur pode até, se o Paiva tiver a confiança da recomposição, da sempre fechando a linha, do outro lado tem o Cuiabano, então já é um apoio para os volantes, talvez ele consiga... E mudando a postura também, Calçade, porque não vai ser o Botafogo mais frenético, que vai ter a bola no campo de ataque, que vai ter posse, que vai dar contra-ataque. Não conseguiu fazer no segundo tempo hoje. E não é o cenário, não é o que o jogo contra o PSG pede. Não, e aí, o Botafogo tem uma coisa que faz muito bem. Marlon Freitas com bola longa. Em muitos momentos, é bola longa no Igor Jesus, segurar um pouco, dar uma respirada e tentar lá no ataque frear o jogo. E fora isso, usar a bola aérea, como usou hoje com o Jair, tem estatura. Mas fora isso, é um Botafogo se defendendo com linhas muito próximas e saber, vai ser jogo de resistência, de contar com o John trabalhando bastante, de contar com um ótimo dia da zaga. E a gente sabe que esse Botafogo é meio ali o time das causas impossíveis. É isso que eu ia falar. Tudo que fez até A aqui, gente lembrar a história desse não time... dá para duvidar desse time com em nada. boa parte de um Eu não tô elenco falando pra diferente vencer, mas desse, pra né, resistir. Brelha? Com outro treinador, é verdade. Mas esse time ganhou uma Libertadores da América atuando por 100 minutos com atleta a menos. Esse time ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhando no Allianz Parque, que ninguém ganhava do Palmeiras. Ganhou do Inter no Beira-Rio, que ninguém ganhava do Inter no Beira-Rio. Eu não estou comparando, mas estou falando o seguinte. Mas tinha esse Luiz time Henrique ganhou e Almada. títulos, não pegou uma máquina dessa ainda. O treinador era outro. Almada, que já na seleção argentina... na realidade daqui, já né? está ganhando um espaço e... Então assim, É mas esse diferente. time levantou 2 grandes taças em 10 dias, né? Que foi aquele intervalo de Libertadores brasileiro, ganhando jogos em locais que ninguém ganhava até então. Ainda mais a Libertadores. Dia 30 de novembro de 24, o Botafoguense é um dia especial. Gregory expulso ao minuto e ganhar da maneira que ganhou do Atlético Mineiro. Então assim, esse time, como falou bem o Breler, conseguiu causas quase impossíveis e a resposta foi muito boa. E até nessa temporada também. é uma outra história, nessa temporada também. A classificação da Libertadores é um pouco disso. E até o Paiva estreando, 0-0 contra o Palmeiras. Uma boa atuação. Boa atuação. Muito consciente. É isso. Então, começa desacreditado de novo na Libertadores, até por ter perdido Supercopa e Recopa, consegue dar a volta por cima. Então, é um time cascudo nesse ponto. Mas, para o jogo do PSG, é uma realidade que ele nunca enfrentou. Nunca enfrentou um time com tamanha diferença técnica e tamanha diferença no trabalho de treinador. O Luiz Henrique está há mais tempo, o Paiva ainda está tentando encontrar um time O ideal. Paiva está perdendo o jogador. O Paiva vai perder o Igor. O Paiva vai ser o Botafogo do Mundial. também, né? Não vai ser o mesmo Possivelmente. Botafogo de agosto, de julho. Sim. Já vai ser outro. Então, o E Arthur vários Cabral entrou jogadores. um pouco hoje, né? Que deve ser um Cabral. substituto do Igor Jesus a curto prazo, porque os centroavantes do Botafogo, nenhum deles ainda agarrou a vaga. Juan, nem pensar, passou longe. O Mastriani é um jogador que até fez alguns gols no Brasileiro, mas ninguém olha, acho que como um 9 de segurança hoje. O Arthur Cabral é uma novidade, que chegou e talvez não esteja no nível do Igor Jesus para substituir a curto prazo, mas dos camisas 9 do grupo hoje do Botafogo, me parece que é o melhor. Mais jogador que o Mastriani e muito mais jogador que o Juan.
Quando o Paiva saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, ele já entra numa fogueira. Então, mas é que tá, Brelha, eu tem a parte entendo. física, As obviamente. alterações não deram resultado, mas eu acho que elas não explicam tanto um segundo tempo tão desesperador como foi. Tudo bem, as alterações não deram resultado, o time desarrumou, acho que o Paiva pensou uma maneira e a prática foi outra. Agora, tão desesperador como foi, será que dá pra gente se apegar nas alterações do Paiva? Eu acho que o time pode ter se desconcentrado. O jogo saiu do controle de uma maneira que depois ninguém mais conseguiu controlar nada. Foi começar a rezar pro Seattle errar a finalização. Seattle chutava daqui, pegava no John, pegava no outro. Então, mas eu queria entender, furava. então, por que se não tem a ver com as alterações, com as mexidas? Não, eu acho que passa pelas alterações, William. O que levou a esse Mas descontrole? pode Porque ter você passado tem por um algum jogo tipo de que você relaxamento. tem 2-0, Então. você tem 2-0, você faz um gol no final do primeiro tempo, um momento onde o Botafogo já demonstrava uma oscilação na partida, já não estava bem. Não é um momento fácil não foi. Já não estava bem, o Botafogo faz 2-0, volta para o segundo tempo com 2-0. Pô, você está ganhando de 2-0, você tem vantagem, você é tecnicamente bem melhor que o seu adversário, apesar de estar jogando na casa deles, torcida a favor, todo, tendo barulho, bacana a festa, mas você é bem superior ao Seattle. O que justifica o descontrole, se não justamente o que o Brenner está falando? Mas para mim não teve relaxamento, que o segundo tempo começa com o Botafogo em cima, a oportunidade criada pelo Arthur, uma jogada de aceleração. Então o Botafogo entrou com postura de... Concentrou? Vamos aumentar o saldo. Só que o time se desconcertou porque o Correia entrou sem posição. Entrou o mal. Correia entrou perdido. Ele entrou mal mesmo. Acabou de chegar. Então, eu nem critico, porque é um jogador que tem qualidade técnica. Certamente ali vai brigar para ser titular. Mas o ponto como o Paiva tentou encaixá-lo. Mais pelo lado esquerdo, e aí o Savarino seria o cara centralizado, o Arthur pelo lado direito. Só que o Correia, por não ser esse cara, que vai ficar ali na ponta, como, por exemplo, o Luiz Henrique ficava, ou até o Savarino quando jogava do lado esquerdo, ele ficou tentando se achar e aí se deslocava, centralizava muito. O Botafogo já não tinha mais o lado esquerdo, demorou ali pro Paiva, peraí, perdi o meio-campo, eu tô com um atacante ali que não sabe o que tá fazendo, tá perdido, o Igor Jesus voltou a ser referência, parou de tocar na bola. E aí, quando ele vai tentando fazer as mexidas, vira um efeito borboleta de que o time já não tinha mais a bola, a posse passou totalmente para o Seattle Sounders. Então, para mim, a mexida crucial, a entrada do Correia numa posição que não era dele e um atleta que acabou de chegar. Então, para mim, o Paiva colocou os dois estreantes, tanto o Arthur Cabral quanto o Correia, numa fogueira, porque ele colocou, não só no momento em que o time já estava bagunçado, mas essas alterações contribuíram muito para ir desajustando o time pouco a pouco, e por isso foi esse sufoco. Então, e não coloco só a responsabilidade no treinador. Claro que os jogadores também são caras como Marlon Freitas, como às vezes Gregory. o time baixa mais do que o treinador. Também, claro. Às vezes até instintivamente, né? Mas o Paiva também faltou um pouco para ele de leitura do que o técnico fez do outro lado, porque no intervalo é quando o Brian Schmetzer tira o lateral esquerdo e coloca um cara que até caiu mais pela ala esquerda, mas era um meio-campo, o Seattle Sounders passou a ter uma superioridade muito grande pelo meio e com um jogador, o Correia, totalmente descolado do que era o jogo, até da intensidade. Então, para mim, foi uma mexida de promover a estreia muito arriscada, contando na cabeça do Paiva. Vou colocar um atacante, o cara tecnicamente, vou aumentar o placar e jogar tranquilo. Que não é um centroavante como o Mastriani, talvez até ter um pouco mais de contra-ataque de velocidade, e não aconteceu isso. Só que ele não contou com o cenário do outro lado de um técnico que mexeu também para ter mais a bola, para jogar, tirar essa posse do Botafogo e esse conforto. Recado para Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal, nosso fogão aí, estreando, já somando mais 3 pontos aí, de contra o Seattle Sounders, vencido por 2-1 aí, fora de casa. Nosso fogão se bagunçou um pouquinho aí no segundo tempo, ótimo primeiro tempo, mas aí no segundo tempo não conseguiu segurar muito bem aí na defesa, onde veio contando aí para o fogão e até a consequência de ter levado um gol aí, o que nada a ver, mas levou um
só não consigo entender essa mídia aí fica menosprezando o nosso glorioso, minha gente. Não consigo entender como que, claro, o PSG sim é um time com muito mais experiência, com muito mais investimento, time que joga muito bem, mas não tem como menosprezar o nosso fogão aí, falar que o nosso fogão não tem possibilidade de ganhar do PSG. Só lembrando, ano passado aí, nosso fogão, aos 40 segundos do primeiro tempo, foi campeão aí da Libertadores, com um jogador a menos, campeão do Brasileirão. Então, é uma coisa assim que não tem que se falar, nosso glorioso. Eu pedir para você aí também colocar aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Vai ser esse jogo do Fogão contra o PSG? Será que o Fogão vai ir com tudo, vai para cima e vamos conseguir pelo menos um empatezinho aí para estar trazendo alegria aí para os nossos corações aí botafoguenses? Se você não deixou ainda aquele likezão aí, seu Botafogo, corre lá, deixa aquele likezão aí para tá fortalecendo o nosso canal aqui. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Quero agradecer a todos vocês aí. Estamos quase batendo 5 inscritos no nosso canal. Muito feliz, rapaziada. Então, não se esqueça de ativar aquele sininho de notificações, porque saindo vídeo novo do Glorioso aqui, vou estar trazendo para vocês em primeira mão, beleza?